todos, tudo bom? Então, é o seguinte, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o citoplasma. O que é o citoplasma, né? Relembrando, é aquela camada que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. Né? Então, como vocês veem na imagem, ela tem uma série de sistemas que caminham dentro dela. Então, é como se o citoplasma fosse assim, a área de produção da célula, certo? Então, nela é que vai acontecer a respiração, a absorção de nutrientes, o vacúolo, eliminar. Então, elas estão cheias de organelas, onde vão fazer toda essa parte, esse processo de funcional da célula, certo? Então, também é chamado de hialoplasma, citossol ou citoplasma fundamental. Matriz amórfica gelatinosa na qual estão mergulhadas as organelas e inclusões citoplasmáticas, certo? Formado por íons e moléculas orgânicas dissolvidas em água. Apresenta movimento ameboide e ciclose, que a gente vai entender, né? Na verdade, nós já vimos a questão do ameboide, aquela questão de englobar, né? Simplesmente ele vai lá e engloba aquele alimento. E o ciclose, ele vai ter que fazer uma movimentação a mais, né? Envolver aquele alimento para poder ser absorvido. Ou uma outra substância que não necessariamente seja a questão mesmo de um alimento, mas para fazer essa absorção. Então, como é que está formado esse citoplasma? Quais são os componentes? Citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos, organelas celulares. Então, todas essas partes estão lá presentes dentro do citoplasma, certo? Os componentes, vamos lá, o citoesqueleto, o que é, né? Representa o arcabouço da sustentação celular, observado ao microscópio eletrônico e revela a presença de finíssimas fibras proteicas. Então, é como se fosse o citoesqueleto. Então, a gente lembra da nossa coluna, né? Do nosso esqueleto, que vai dar essa sustentação. Então, eles vão ser formados com pequenas fibras proteicas, né? Que vão fazer essa sustentação. Tá aí um exemplo da membrana plasmática, aquela partezinha que envolve toda a célula. Logo abaixo vem o retículo endoplasmático, os ribossomos e os microfilamentos, emparelhadozinhos dando essa sustentação, certo? E os microtúbulos de mitocôndrias. Aí o que são esses microtúbulos? São estruturas longas e rígidas formadas pela associação de proteínas globulares de tubalina em arranjos helicoidal, ou seja, como se fosse uma hélice. Fornecem suporte estrutural, mantendo a forma das células e os padrões das organelas. Né? Tá aí o exemplo. Ou ela pode ser assim, nessa parte como se fosse faixas, né? Ou circuito, né? Circular. Então, se você olha de cima, você vê faixas. Se você olha assim de lado, fica como se fossem esses tubos aí enrolados, certo? Os microfilamentos são estruturas formadas pela união de filamentos globulares de actina e redes em feixes, em rede, né, grande, ou feixes, aqueles montinhos de faixas, né? E exercem um papel importante para a sustentação dos movimentos celulares, né? Olha, eles ficam enrolados, né? Tem essa característica, ou simplesmente ficam agrupados em grupinhos, feixes, chamados. Aí, o que são as organelas celulares, gente? São estruturas especializadas na realização de funções do citoplasma. São ribossomos, retículo endoplasmático, o complexo de Golgi ou complexo de Golgi chamado, lisossomos, mitocôndrias, peroxomos, centríolos, plastos e vacúolos. Então, todas essas como se fossem setores de uma empresa que estão todos localizados dentro do citoplasma e cada um realiza a sua função específica, certo? E hoje a gente fez esse pequeno resumo dessas características. Nas próximas aulas nós vamos falar especificamente, por exemplo, aqui voltando, de cada uma dessas estruturas das organelas celulares. Qual a função do ribossomo? Qual a função do retículo endoplasmático? Do complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias? Porque todas elas têm uma função específica. E se um deles, né, não realizar a função de forma apropriada, de como deve ser, vai interferir no funcionamento celular, certo? Ah, professora, isso é em uma célula? Não. Todas as células do nosso organismo, todas elas apresentam essas estruturas, todas têm essas características do citoplasma, da membrana e do núcleo, e cada uma delas vai realizar de forma bem específica essa função, certo? Então, obrigada e até a próxima aula.